Exemplos de preferências e hoje vamos tratar sobre complementares perfeitos. O que será que significa isso em microeconomia? Bom, antes de mais nada, esta é uma playlist sobre microeconomia, que é uma importante área de estudos, juntamente com macroeconomia na economia. E aí, microeconomia tem uma preocupação maior em entender o que determina o preço, assuntos como o que significa restrição orçamentária, o que determina oferta e demanda no mercado, ou seja, a relação entre empresas e famílias e indivíduos e pessoas, tudo voltado para aquelas situações reais nossa, na verdade, né, do dia a dia da economia. Não é a área da economia que estuda, por exemplo, taxa de juro, taxa de câmbio, apreciação e depreciação da moeda, nível de emprego, renda, PIB, essas coisas de macroeconomia. Microeconomia não. Estamos tentando entender, ou a microeconomia tenta entender o que determina o preço, qual que é a preferência do consumidor, o que é mercado e coisas desse tipo, o que é uma restrição orçamentária. E nos últimos vídeos estou tratando sobre preferências, e aqui nós temos uma frase inicial que ajuda a entender esse grande assunto dentro de microeconomia. Lembrando que microeconomia é uma das disciplinas mais difíceis na economia, que possui bastante modelagem matemática, muita função matemática, enfim, muitos números, muitos cálculos. E aqui no canal eu não pretendo, nunca trouxe até esse tipo de visão porque eu acho difícil, eu não sou matemático, né? Eu sou um economista que entende um pouco de matemática, mas não a ponto de conseguir desenvolver, pelo menos em vídeo aqui, uma equação complexa, por exemplo, sei lá, o que determina o preço ou não, né? Levando as variáveis econômicas na equação. O fato é que nós temos estou no capítulo 3 deste livro aqui, ó, que trata sobre microeconomia, do Varian, tá vendo? Tem um link aí na descrição, inclusive. E ele traz aqui o capítulo 3 sobre preferências. E olha só a frase aqui, ó. O capítulo anterior foi dedicado ao esclarecimento do poder pagar. Já este capítulo visa esclarecer o conceito econômico de melhores coisas. Por quê? Preste atenção aqui. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Pense no seu caso, pense no meu caso, a gente sempre vai escolher aquilo que a gente pode comprar de melhor com o que a gente pode pagar. E aqui, com essa frase, a gente consegue entender, então, restrição orçamentária e preferências do consumidor. Então, as pessoas escolhem, isso aqui significa preferência do consumidor. Escolhem as melhores coisas, ou seja, preferência do consumidor, pelas quais podem pagar. Agora, poder pagar tem a ver com restrição orçamentária. Nos vídeos anteriores, já gravei diversos vídeos sobre restrição orçamentária, ou seja, o orçamento restringe o consumo, aquilo que a gente pode pagar. Sabendo disso, então, sobre preferências, eu já tratei sobre o que significa, né, preferências do consumidor, pressupostos de preferências, exemplos de preferências, curva de indiferença ou curvas de indiferença, substitutos perfeitos, foi o vídeo passado, né? Aquele que tem uma taxa constante, não faz diferença você trocar um produto pelo outro, porque a curva de indiferença, existe uma taxa constante, né, na troca, então é possível substituir um produto por outro, que isso não vai modificar em nada. E hoje, então, complementares perfeitos, um outro conceito aí, ou como exemplo de preferência. Vamos lá? Complementares perfeitos são bens consumidos sempre juntos e em proporções fixas. Bens consumidos sempre juntos e em proporções fixas. De algum modo, esses bens complementam-se, entre aspas, mutuamente. Um bom exemplo são os pés direito e esquerdo de um par de sapatos. Então, são complementares perfeitos. Você não vai sair com apenas um, é um par de sapato e não apenas um calçado. O consumidor gosta de sapatos, mas sempre usa juntos os pés direito e esquerdo. Ter apenas um pé do par de sapatos não traz nenhum bem ao consumidor. Na verdade, pode trazer, mas estamos pensando aqui em termos gerais. Tracemos as curvas de indiferença dos complementares. Então, cada exemplo de preferência possui a sua curva de indiferença. De complementares perfeitos. Suponhamos que pegamos a cesta de consumo 10-10. Curvas de indiferença sempre levam em consideração cestas de consumo. É um gráfico cartesiano, eixo x e y, sendo que tanto no eixo x como no eixo y existe
é uma cesta de consumo, ou seja, um produto A e um produto B, ou um conjunto de produtos A ou B. Então, tracemos a curva de indiferença, nesse caso que ela é diferente, né? Suponhamos que pegamos a cesta de consumo 10-10, ou seja, 10 de um produto, 10 de outro. Em seguida, acrescentamos um pé direito de sapato de modo a ter 11-10. Então, no eixo Y aí, agora nós temos 11-10. Por pressuposto, isso deixa o consumidor indiferente à posição original. O pé de sapato adicional não lhe proporciona benefício algum, então isso é indiferente. O mesmo ocorre se adicionarmos um pé esquerdo. O consumidor também permanece indiferente entre 10-11 e 10-10. Assim, as curvas de indiferença têm um formato de um L, cujo vértice ocorre onde o número de pés esquerdo iguala o de pés direito, como na figura aqui. Então o gráfico ele se apresenta dessa maneira. A curva de indiferença é assim, ó. É uma curva que é diferente desta, por exemplo, ó, substitutos perfeitos, tá vendo aqui? E a curva de indiferente clássica, tradicional, né? As curvas de as curvas de indiferença clássicas, essas daqui. Então, as curvas de indiferença têm o formato de um L, cujo vértice ocorre onde o número de pés esquerdo iguala aos de pés direitos, como nessa figura. Então, onde no vértice o encontro ali demonstra os complementares perfeitos, eles se encaixam perfeitamente, existe um complemento. Agora, aquilo que passa na diferença, tanto em um como outro, se está havendo um complemento perfeito, tudo que passa como unidade a mais não tem utilidade, né? A não ser que se junte mais um para que esse gráfico suba igualmente. O aumento do número tanto dos pés esquerdos como de direitos levará o consumidor a uma posição preferível, de modo que a direção de aumento de preferência será de novo sempre para cima e para a direita. Lembrando, um gráfico cartesiano, então não tem como ficar negativo, né? Para cima ou para a direita, conforme ilustrado no diagrama. O importante sobre os bens complementares perfeitos é que o consumidor prefere consumi-los em proporções fixas, sem necessidade de que a proporção seja de 1 por 1. Se um consumidor sempre usa 2 colheres de chá de açúcar em sua xícara de chá, vejam outro exemplo, né? E não usa açúcar para mais nada, mesmo assim as curvas de indiferença serão ainda em forma de L. Nesse caso, os lados do L ocorrerão em 2 colheres de açúcar, veja, então quer dizer que não é 1 para 1, tá? 2 colheres de açúcar, uma xícara de chá. 4 colheres de açúcar, 2 xícaras de chá. E assim em diante. Em vez de em um pé direito de sapato, um pé esquerdo de sapato, 2 pés direitos de sapato, né? E 2 pés esquerdos de sapato e daí em diante. Examinaremos primeiro no livro texto o caso em que os bens são consumidos em proporções de 1 por 1. Deixaremos para tratar o caso general no livro lá do exercício. Bom, enfim, é o último parágrafo aqui desse texto. Então, no vídeo de hoje, o que são complementares perfeitos? Aqueles que são consumidos sempre juntos e em proporções fixas, inclusive. No próximo vídeo, então, vamos entender o que é um bem mal, com U, né? Males. Vamos tentar sacar o que significa isso com um exemplo de preferência. Valeu! No último vídeo eu tratei sobre substitutos perfeitos, como o primeiro exemplo de preferência, né? Substitutos perfeitos, eu vou deixar aqui no final, e também a playlist de microeconomia, caso você queira. Valeu!